Oi, gente, eu sou Carol, sou enfermeira obstétrica. Finalmente gravando o vídeo sobre o livro Virando Gente, né? Um livro que eu postei aqui até o vídeo que tem dele. Então, esse livro, ele fala da história do nascimento psíquico. É um livro escrito por 4 psicólogas, algumas delas psicanalistas, pedagogas, enfim. E aí elas trazem a visão do bebê sobre o nascimento deles para o mundo, quando eles se descobrem como seres humanos no mundo, depois que eles nascem. E aí eu comprei esse livro na Amazon, ele vem também com um CD, que tem aquele videozinho que eu postei aqui no IGTV já. Esse livro fala que o bebê, as experiências que ele passa assim que ele nasce, precisam garantir para ele uma segurança da continuidade da existência dele. Então, assim, ele sempre viveu no útero materno e de repente ele vem para esse mundo e é finalmente um ser humano à parte da mãe dele, mas leva um tempo até ele imaginar isso. E isso nos leva também àquela teoria da esterogestação, da importância desse bebê ficar a maior parte do tempo junto da mãe dele, né, nos primeiros meses de vida. Tudo isso vai dar mais segurança, mais conforto para esse bebê. E aí a mãe é o primeiro ponto de partida. Então a primeira separação que vai acontecer é uma separação biológica do corpo do bebê para o corpo da mãe. Então a primeira coisa que ele vai perceber é que ele não é a mãe dele. Então assim, a gente nem imagina isso, né? Mas o bebê não sabe que ele é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. Que ele tem o corpo dele completo, delimitado. E junto, né, as partes são ligadas, então o bebê também, ele leva um tempo para compreender que ele tem 2 metades iguais, né, então 2 braços, 2 pernas, e que todas elas são ligadas pela coluna. Então o livro traz que ao longo do tempo, o envelope corpóreo psíquico dará ao bebê a certeza de não sucumbir às angústias primitivas, que são liquefação, queda e explosão. Então, esse bebê tem medo de se dissolver, ele tem medo de cair e ele tem medo de explodir. Então, quando o bebê está com cólica, por exemplo, ele tem a cólica intestinal, ele tem a sensação de que ele vai explodir, ele fica muito cheio. E ele não sabe, né, que ele não vai explodir. Então, assim, são angústias primitivas, coisas mesmo assim, que a gente nem imagina que um ser humano possa sentir. E aí no livro elas colocam a frase de uma autora francesa, que ela fala assim: o bebê passa de um estado onde está submetido à vida sem ter consciência para um estado onde toma consciência de que ele vive, torna-se atento e experimenta prazer e desprazer. É o despertar para a vida. Muito interessante isso, né? E aí o livro, ele traz a história contada pelo bebê Bruno. O nome do bebê é Bruno. E aí é ele contando, né, as coisas que ele sente. Então ele vai contar quando ele nasceu para ele, quando ele percebeu que ele era um ser humano único. Aí já começa na gestação, né? Então ele fala que ele estava flutuando dentro da barriga e ele tem todo o líquido amniótico que envolve ele, que dá esse apoio, essa segurança. Então o bebê, ele nasce num ambiente totalmente delimitado. Ele está totalmente delimitado. Por isso a importância de quando o bebê nasce, quando a gente envolve ele naquele charutinho, que ele fica todo contido, ele se acalma e ele fica bem, porque no útero ele estava assim, ele tinha uma delimitação. Então, quando a gente deixa esse bebê solto no berço, que ele começa a mexer os braços, a mexer as pernas, e ele não encontra uma delimitação, ele pensa que ele foi jogado num buraco negro e que não existe mais nada nem ninguém perto dele. Então, isso é desesperador para ele, e o bebê chora e o bebê quer ficar com a mãe. Então, aí nos primeiros dias, a mãe já tá dizendo que o bebê tá mimado, que esse bebê só quer colo, que o bebê já tá se acostumando a só ficar no colo, que isso é ruim, que ele tem que se acostumar a ficar sozinho no berço, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, mas que a gente precisa compreender que é uma fase inicial, que é o começo da vida, é a formação daquele ser humano, e que vale a pena, sim, sabe, investir nisso, nessa presença, nessa dedicação maior, nesses primeiros dias e meses de vida, né? E aí, com a evoluir da gestação, depois de 21 semanas, esse bebê começa a perceber que existe um mundo lá fora, ele começa a reconhecer a voz da mãe dele, ele começa a reconhecer os outros barulhos, ele começa a reconhecer que existe uma diferença,
ou seja, existe o dia e existe a noite, mas ele ainda não sabe que seria o dia e a noite, mas ele percebe que existe um período onde a mãe tá mais ativa, tem mais barulhos, tá um pouco mais claro, e outros períodos que tá um silêncio, que tá um pouco mais escuro, que de repente tudo para. Então ele começa a perceber essa diferença ainda no útero. E aí, né, até que chega o momento do parto, que ele começa a perceber que tá ficando apertado, ele começa a perceber as contrações, que ele vai precisar sair dali, e de repente ele sai. E aí ele chega neste mundão maravilhoso, né? E aí, o que acontece? A gente vai cortar o cordão desse bebê. Então, o local por onde chegava o oxigênio, o alimento, os nutrientes, tudo que ele precisava, de repente, acabou. Acabou real, oficial. Então, esse bebê ele vai perceber que ele tem um peso, certo? A ação da gravidade vai começar a agir nele, ele vai perceber que ele tem um peso, vai se sentir mais pesado. Ele vai chorar, né? Então, ele vai chorar, vai respirar dói, a gente sabe disso. Por isso que é tão importante ter um nascimento acolhedor, em paz, respeitoso, porque esse bebê sente tudo isso, sente todo o trauma que é nascer. A temperatura que vai mudar, então se a sala tá muito fria, ou se você não aquece bem esse bebê, não coloca ele no colo da mãe, não troca os campos úmidos, tudo isso vai causar dor, causar angústia nele. Então a temperatura do corpo dele era constante, né, dentro do útero, não havia essa mudança de temperatura. E outro fator muito importante que a gente precisa fazer é sempre transportar ou manipular esse bebê, tentando manter ao máximo ele todo envolvido, como naquele charutinho, né, todo enrolado no lençol, porque aí ele diminui a sensação que ele tem de que ele vai se derramar, se espalhar, ele não sabe que ele é todo ligado, ele pensa que ele vai, sabe, meio que dissolver mesmo. E aí outra situação que o livro traz é a hora do banho. Então, na hora do banho, esse bebê ele é todo despido, né, retirada a roupa dele. E aí, primeiro que ele vai sentir, né, o choque térmico, a temperatura, e ele vai também achar que ele vai sumir. Então, a partir do momento, ele vai se acalmando, né, a gente percebe isso nitidamente quando a gente vai dar um banho no bebê. Por isso que nos primeiros dias é bom, é interessante dar esse banho com o bebê todo envolvido numa fralda também. Isso acalma mais o bebê. Você envolve ele numa fraldinha, já coloca ele dentro da água, envolvido na fralda, porque aí ele não vai ter essa sensação de que, sabe, de que tudo tá se acabando ao redor dele, de que ele vai dissolver, desaparecer. Outra coisa que a gente observa muito, que a gente acha até engraçado, eita, o bebê agarrou minha roupa. Não sei se aconteceu já com vocês, mas você tá ali manipulando o bebê, dando banho, alguma coisa, de repente ele agarra assim na sua roupa e prende mesmo com força, porque é meio que fosse assim uma segurança dele, ele acha que ele vai cair e tal, e aí ele tem o reflexo de se agarrar naquilo para ver se ele não cai, né? Então ele não sabe que o adulto tá manipulando ele com cuidado, não vai deixar ele cair. Por isso também que é muito importante a gente se comunicar com a criança, mesmo que a gente ache que não tá entendendo, mas a gente tá passando para ela uma segurança, um conforto naquilo que a gente tá fazendo. Então eu acho que isso é ser muito respeitoso, sabe, com esse recém-nascido. Eu estou em defesa dos recém-nascidos, eles merecem muito respeito, muito amor e ser tratados com muito jeito mesmo, pensando no que eles estão sentindo. E aí, como eu tinha falado anteriormente, quando o bebê ele tem gases, ele se sente muito estufado e aí ele pensa que vai explodir. E as gases normalmente são um processo fisiológico mesmo do intestino imaturo desse bebê. Então, os pais se aperreiam muito, pensam muito qual remédio que pode dar. E, na verdade, o que vai acalmar muito esse bebê são as medidas de conforto e a própria calma e segurança dos pais. Então, colocar esse bebê em contato pele a pele com essa mãe, bem aquecido, para ele tentar se acalmar. Proporcionar um banho mais relaxante, onde ele está todo envolvido. Você coloca ele submerso, né, na água morninha, que pode ser até aquele banho de balde também, funciona bem. E assim, tentar ao máximo ficar tranquilo para passar essa segurança pro bebê de que tá tudo bem, de que ele não vai explodir, de que essas gases vão passar e ele pode ficar bem tranquilo.
Outra coisa que é boa e interessante para fazer com o bebê é a massagem no corpo dele. Então, quando a gente faz esse movimento de massagear a pele do bebê, e aí tem a Chantala, né, que é uma massagem específica para os bebês, usando um óleozinho, ele vai percebendo esse toque em todo o corpo dele, ele vai percebendo o corpo dele também. Então, isso é importante também para ele se perceber e se perceber enquanto um ser humano à parte que ele é. Outra coisa que vai acalmar esse bebê é no berço dele ter aquele rolinho, que faz com que ele, quando se mexa, sinta que existe uma delimitação, que não tá assim solto, como eu tinha falado anteriormente. Então, assim, saber essas coisas, saber como esse bebê se sente, compreender o porquê dele chorar no berço, dele estar chorando em outros locais, dele querer ficar sempre no colo, tudo isso vai fazer muita diferença, vai trazer muita segurança. E essa mãe, ela precisa confiar no instinto dela, independente do que as pessoas vão falar. Ela precisa saber que o que ela tá fazendo é o que é certo, sabe? É o melhor pro bebê dela. Então, mães, vão com tudo. Confiem no instinto de vocês, no que vocês querem fazer. E aí o livro coloca que com 5 meses o bebê começa a nascer psiquicamente. Ele começa a perceber a diferença do corpo dele e do mundo. Então, no útero, ele já tinha começado a sentir a diferença de que existia ele dentro do útero e que existia um mundo fora daquele útero, né? E aí vai ser aquela fase que o bebê começa a pegar tudo. Que ele começa a puxar o cabelo das pessoas, que ele começa a botar tudo na boca, porque ele percebe que ele tem esse poder, sabe, de conhecer as coisas através das mãos. Então é o momento que ele vai ficar mais com a mão na boca, às vezes coloca até o pezinho na boca, e aí ele começa a perceber que ele tem as mãos, então ele tá com a mão assim na frente dele, ele percebe que aquela mão é dele, que tem os dedos, e ele começa a perceber que ele tem 2 mãos, e aí ele começa a bater palmas, e ele percebe que ele tem 2 metades, e que essas metades estão unidas, então tá tudo ok. É nessa fase também que o bebê vai começar a perceber que ele não é a mãe dele. Então é a fase que eles ficam mais separados, né, que demora mais o intervalo entre uma mamada e outra, e acaba que o bebê passa mais tempo assim, longe da mãe. Também coincide com o período normalmente que a mãe tem que voltar ao trabalho. Então ele começa finalmente a perceber que ele e a mãe dele são 2 pessoas diferentes. Isso é um marco muito importante para esse bebê. Nesse período também inicia a introdução alimentar, então esse bebê começa a receber os alimentos. E aí ele já estava descobrindo que ele tinha um sistema que não vazava. Então ele mamava e aquilo ficava guardadinho nele, trazendo aquele conforto da barriguinha cheia. E quando ele começa a comer também, ele percebe isso, que ele come e o que ele coloca na boca não vaza, fica armazenado ali e dá o conforto, né, de não estar com fome. Outra coisa que é importante para o bebê é o movimento de vai e vem. Então eles costumam muito, se eles jogam uma coisa e a gente pega, eles querem jogar pra gente pegar de novo. Então eles gostam de saber que existe esse movimento de vai e vem, que existe essa troca, que existe uma ação deles gera uma reação, isso também é importante. Aí nesse período também vai começar as brincadeiras com bola, que joga a bola pro bebê e o bebê vai e joga de volta. Então é um momento interessante também para esse bebê estar explorando o mundo. Em torno dos 6, 7 meses, né, depois da introdução alimentar, outra coisa que o bebê vai começar a fazer com mais destreza vai ser a questão da imitação. Então, o que o adulto faz, ele imita e ele começa a guardar na memória as coisas também. Então, ele lembra de uma coisa. Então, às vezes, ele repete uma coisa que você fez com ele no dia anterior, ele vai repetir no outro dia porque ele guardou aquela ação na memória. Isso também é interessante. Nessa fase de 7, 8 meses também, ele vai começar a apontar para as coisas, ele vai começar também a rolar, e aí ele vai descobrir que existe um eixo, que é a coluna, que deixa todas as partes dele unidas, e ele consegue fazer mais movimentos com o corpo dele, sem o medo, o receio, sabendo que ele não vai se despedaçar. Depois chega a fase de colocar coisas dentro das outras. E aí aquela fase perigosa que o bebê vai botar o dedo na tomada, que ele começa aqueles jogos de encaixar, né? Que ele começa aqueles jogos de encaixar, então ele gosta de jogar tudo e ir colocando de volta, ele percebe isso, essa questão do conter, do estar contido, né? Isso também é bem legal. Depois ele vai descobrir outra forma de conhecer o mundo, mordendo. E aí começa a fase que o bebê vai morder tudo, quer mastigar tudo, quer colocar tudo na boca.
E isso também é uma forma dele conhecer o mundo, tá? Então é natural, lógico que tudo isso que esse bebê vai começando a fazer, você vai estar monitorando para que ele não esteja em perigo, né? Obviamente. Ele também já começa a esboçar as primeiras palavras, né? De 2 sílabas normalmente. E a essa altura o bebê já tá bem separado da mãe dele, então ele já tá bem consciente de que ele é outro ser humano. E aí é quando ele vai virar gente, ele vai nascer psiquicamente, ele vai perceber e compreender que ele é um ser humano no mundo, que a forma dele, que ele vai interagir com esse mundo, como que esse mundo funciona. Então, tudo isso vai começando a ser construído e a sendo despertado nesse bebê. Uma coisa que é importante dizer é que o bebê, quando nasce, ele tem aquele reflexo de sorrir, né? Que lindo, o bebê já tá sorrindo, mas na verdade é um reflexo. Ele só vai realmente esboçar assim um sorriso, que seria uma imitação com 4 a 8 semanas de vida. Então, no final do primeiro mês pro segundo mês. Com 2 a 3 meses, ele começa a vocalizar mais, que é quando você fica conversando com o bebê e ele fica respondendo com aquele jeitinho dele. E ele também começa a fixar mais o olhar, então ele demora mais, começa a prestar mais atenção nas coisas. Mais uma coisa interessante é em torno do 3º mês, esse bebê começa a perceber os encaixes. Então, da mesma forma que a boca dele encaixa perfeitamente no seio da mãe, ele também mama segurando no dedo da mãe. Não sei se vocês já viveram isso, mas é uma forma dele também fazer outro encaixe. Tudo tem um porquê, né? É incrível. E é isso, gente. Assim, eu amei esse livro. Peraí, eu vou pra baixo. Eu amei esse livro. E, assim, era uma coisa que eu acreditava muito já, que fazia muito sentido pra mim. E que saber realmente, cientificamente, que tudo aquilo fazia sentido foi muito mais especial. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer um esforço para receber bem esses bebês no mundo, para manipular eles de uma forma mais gentil, mais respeitosa, para criar também esses bebês de uma forma mais segura e mais amável, e para não ser aquela pessoa insuportável que fala que o bebê vai ficar mimado se ficar no colo, tem que deixar o bebê no berço para ele se acostumar. Gente, eles não sabem que o berço é o berço, que o colo é o colo. E é isso, aceito beijos para vocês e até o próximo vídeo.